E aí, hoje a gente vai mergulhar numa daquelas questões que, olha, tiram o sono de qualquer empreendedor. Um dilema que pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. O que vale mais? Ter dinheiro na mão agora ou fechar um negócio que vai ser lucrativo lá na frente? A resposta, garanto, não é nada óbvia. E é daí que vem a grande pergunta que a gente vai responder aqui. Afinal, quando é que uma empresa ganha dinheiro de verdade? É na hora que o cliente passa o cartão e o dinheiro cai na conta? Ou é no exato momento em que a venda é concluída, mesmo que o pagamento seja a prazo? Entender essa diferença é crucial, e é exatamente isso que vamos desvendar agora. Beleza, vamos começar pelo mais intuitivo, pelo que todo mundo pensa primeiro, o famoso regime de caixa. A lógica aqui é bem direta, focada no que está acontecendo com o dinheiro agora, nesse exato momento. A definição é exatamente o que parece. Pelo regime de caixa, uma transação só é real para os registros quando a grana troca de mãos. Se uma conta foi paga hoje, a despesa é de hoje. Se o pagamento de um cliente caiu hoje, a receita é de hoje. Não importa se o serviço foi feito mês passado ou a venda foi fechada há semanas, o que manda é o extrato bancário. E a grande força desse método é justamente essa simplicidade. Entrou dinheiro é receita, saiu dinheiro é despesa. Ponto. Por isso ele é ótimo para gerenciar o dia a dia, sabe? Para saber se vai ter grana para pagar os boletos amanhã. É como tirar uma foto do saldo da conta. Mas será que essa foto conta a história inteira? É aqui que a história fica mais interessante. Se o regime de caixa é a foto, agora a gente vai ver o filme completo. Vamos entrar no regime de competência, o método que a grande maioria das empresas usa para entender de verdade a sua saúde financeira. E aqui, olha, a chave vira completamente. O que importa não é o dinheiro, mas sim o fato gerador, o evento que deu origem àquilo. A receita é registrada quando a venda acontece, mesmo que o pagamento venha em 10 parcelas. A despesa de aluguel é registrada no mês de referência, mesmo que a gente só pague no mês seguinte. Para ficar bem claro, imagina essa cena. Uma loja bomba nas vendas de Natal em dezembro, mas vende tudo a prazos. Pelo regime de competência, todo o valor dessas vendas entra como receita de dezembro. Porquê? Porque foi em dezembro que o negócio aconteceu. Isso mostra que dezembro foi um mês espetacular. Já no regime de caixa, essa receita só ia aparecer pingada em janeiro, fevereiro, março, o que daria uma ideia toda errada da performance de cada mês. Então, colocando os dois lado a lado, a gente vê a diferença gritante. O regime de caixa é o modo sobrevivência, focado no hoje, na liquidez para pagar as contas. Já o regime de competência é o modo estrategista, focado na performance real, na lucratividade, que ajuda a tomar decisões sobre o futuro. Um não é melhor que o outro, eles contam partes diferentes da mesma história. Ok, teoria é legal, mas vamos ver isso funcionando na vida real. Vamos acompanhar o nascimento de uma empresa passo a passo, para ver como cada decisão muda a estrutura dela. É como assistir a um filme se desenrolando. Dia 1, o pontapé inicial. Os sócios colocam R$ 30 mil no negócio. O que a empresa tem agora? 30 mil em caixa, que é um ativo. Do outro lado, ela tem uma dívida com os sócios, que é o capital social de 30 mil. O balanço fecha certinho, tudo em equilíbrio. Agora, se liga no dia 2. A empresa compra 8.400 em estoque. Mas, a prazo, não saiu um centavo do caixa. Mas agora ela tem um ativo novo, o estoque, e ao mesmo tempo ganhou uma dívida nova, uma conta a pagar. O total de ativos aumentou, mas a riqueza dos donos, o capital, continua a mesma coisa. A empresa tem mais coisas, mas também deve mais. E a mesma lógica se repete. A empresa compra um veículo de 15 mil, financiado. De novo, os ativos aumentam com o carro, mas as dívidas também crescem com o empréstimo. O balanço total fica maior. Parece que a empresa está mais rica, mas a riqueza líquida dos sócios, o património deles, continua igualzinho. E é aqui que mora o perigo. E essa frase resume tudo perfeitamente. Quando alguém financia um carro, a percepção é de que a pessoa enriqueceu. Mas a realidade financeira pode ser o exato oposto. Ela tem um bem de 15 mil, mas pode ter criado uma dívida de 20 mil por causa dos juros. No fim das contas, o património dela diminuiu. É a clássica confusão entre ter bens e construir riqueza. Agora que a gente entendeu a teoria, vamos ver o estrago que a confusão entre esses conceitos pode causar na vida real. É um caso prático que, infelizmente, é muito comum. O cenário é clássico e talvez até familiar. Uma empresa que no papel, nos relatórios, dava lucro. As vendas iam bem, mas chegava o fim do mês e era aquela agonia, uma luta constante para ter dinheiro em caixa e pagar as contas em dia. Para resolver essa falta de dinheiro, o dono teve uma ideia que parecia genial. Preciso de caixa? Simples, vou vender mais.
E para isso, ele lançou uma mega promoção e, de quebra, aumentou ainda mais o prazo de pagamento para os clientes. A lógica era: mais vendas, mais dinheiro entrando, problema resolvido, certo? E aí, o que se pode esperar que aconteceu depois dessa jogada? A lógica parece fazer sentido, mas será que a realidade financeira acompanhou essa lógica? Acredite se quiser, a situação piorou. E não foi pouco não. A promoção, que era para ser a salvação, quase afundou o barco de vez, deixando o dono completamente perdido. Mas por que deu tão errado? A resposta é simples. O problema nunca foi a falta de vendas. O problema era o descasamento dos prazos. A empresa tinha que pagar seus fornecedores em, digamos, 30 dias, mas com a promoção ela deu 60, 90 dias para os clientes pagarem. Cada nova venda criava um buraco de caixa ainda maior. Na prática, a empresa estava usando pouco dinheiro que tinha para financiar seus clientes, e uma hora o dinheiro simplesmente acabou. E tudo isso nos leva à grande conclusão. Não se trata de excluir caixa ou lucro. O segredo é entender e gerenciar os dois lados dessa moeda para construir um negócio que seja realmente forte, que seja realmente rico. Então, a lição final é esta: o fluxo de caixa é o oxigênio do seu negócio. Sem ele, a empresa não sobrevive até amanhã. Simples assim. Já a lucratividade, que a gente vê pelo regime de competência, é o que mostra se o negócio está construindo valor de verdade a longo prazo. Ignorar um dos dois é como tentar voar com uma asa só. É esse conhecimento duplo que dá o poder de tomar decisões inteligentes sobre tudo, sobre preço, sobre prazo, sobre estoque, sobre crescer ou não. E a gente termina com essa reflexão, que vale tanto para uma empresa quanto para as finanças pessoais. O foco está apenas no dinheiro que entra e sai hoje, no modo sobrevivência, ou o foco está em entender a história completa, em construir riqueza de verdade? No fim das contas, as finanças estão sempre contando uma história. A grande questão é: qual a história que as suas estão contando?